Está começando o Grana com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor. Bom, esse episódio para você que tá no perrengue ou na famosa pindaíba, ou tem alguém da família, um colega que tá passando uma situação financeira difícil, e nesse episódio você vai ouvir ou também vai passar esses conselhos adiante. Bom, eu tô aqui com dois convidados que são especialistas no tema, né? Manjam bastante do assunto e eles vão me ajudar a desvendar o tema educação financeira. Vamos lá. Então eu tô aqui com o diretor da Multimarcas Consórcios, que é o Fernando Lamonier. Bem-vindo, Fernando. E também eu tô aqui com o Patrick Santos, que é coordenador financeiro também da Multimarcas Consórcios. Queria que vocês se apresentassem primeiro aí pro pessoal. Obrigado, Jansen. É um prazer estar aqui com você hoje, contribuir um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a educação financeira. Acho que a gente tem um pouquinho para falar. O nosso segmento ele é muito famoso por isso, né? Por entregar um pouco dessa capacidade de planejamento para uma pessoa comum, que às vezes não tem tantos recursos, nem financeiros e nem de conhecimentos para fazer esse investimento, mas desmistificar também um pouquinho sobre essa questão do consórcio, né? E provar que a flexibilidade do consórcio leva ele a ser um produto tão democrático que pode ser de pessoas com menos recursos, com mais recursos, homens, mulheres, preto, branco. Eu acho que a grande graça do sistema de consórcio é a parte democrática dele e ele está inserido em praticamente todas as camadas da sociedade brasileira. Olá, Jansen. Olá, Fernando. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar dessa temática, né? Uma temática que motiva, uma temática, como o Fernando introduziu, que a gente lida aqui no dia a dia na Multimarcas. A gente tem colocado como um dos pilares trazer a educação financeira para dentro do contexto do mundo financeiro, né? Mas para a realidade das pessoas, e independente do perfil dessa pessoa, né? Onde que ela está, mas trazer ela como uma ferramenta. Basicamente, o que a gente vai tratar um pouco hoje aqui, que a gente pode discutir bastante, é como o consórcio ele tem toda essa simplicidade e como que ele traz uma ferramenta prática e útil para qualquer brasileiro que possa estar aí tentando construir patrimônio, tentando planejar a sua vida, pensando no médio e longo prazo. Então, acho que é uma temática aqui que a gente vai ter muitos insights e muita coisa boa para falar. E aqui, só para esclarecer, esse episódio não é patrocinado, né? A gente trouxe os dois para bater um papo aberto e eles vão dar a alternativa de solução deles e apresentar até o produto deles e fica a seu critério, escolher ou não. Mas o tema aqui do podcast é educação financeira em si. E assim, a gente tá com um mestre e um doutor. É assim que a gente pode dizer ou isso já caiu por terra, Patrick e Fernando? Aqui dentro da Multimarcas, e aí é um projeto que o Fernando vem tocando aí de forma firme, a gente valoriza muito a qualificação, mas ela não é um pré-requisito e nem um entrave a nada, né? Ela é mais um sinalizador do esforço e da nossa valorização pela educação. Isso vem como uma corrente mesmo para a gente valorizar o planejamento financeiro e trazer tudo isso como uma educação, mas é uma qualificação técnica. Isso não pode ser um empecilho ou algo desse sentido, né? Uma linguagem difícil, uma linguagem muito técnica. O que a gente quer tentar trazer um pouco é esse conhecimento técnico, mas de forma traduzida. Chance, eu acho que para agregar o que o Patrick disse, tecnicamente sim, né? Um mestre, um doutor aí, e eu sou um produto da educação, sou um produto desse meio, acredito demais nisso. Como o Patrick disse, isso não é um pré-requisito, mas eu entendo que, principalmente no nosso país atual, existe uma desvalorização de quem tenta essa carreira acadêmica e passa aí por uma longa trajetória tanto de mestrado e doutorado. E eu comecei a conversar com bastante gente, né, que vem da academia. O Patrick é um exemplo desse, que praticamente emendou a graduação no mestrado, no doutorado. Igual a ele, a gente tem mais uns 4 ou 5 doutores na Multimarcas, mas todos com um perfil muito parecido, né? São jovens profissionais na casa dos 30 anos, que não tiveram tanta experiência profissional ainda, mas tiveram uma experiência maravilhosa na academia. E dentro da Multimarcas, a gente quer abrir a porta para esse pessoal, porque a gente sabe que quando o cara passa por um mestrado, um doutorado, muitas vezes em universidade federal, que a realidade é um pouco mais difícil,
é um profissional que vai vir com uma resiliência, com uma curiosidade intelectual gigantesca e com uma vontade de crescer, de aplicar aquele conhecimento adquirido na academia, no mercado, na vida real. Então, trazer esse pessoal, esse perfil para dentro é um ganho exponencial de conhecimento, de um perfil mais técnico que a gente não tinha até então e que agora, graças a Deus, o Patrick é a prova viva disso, a gente tem dentro do nosso time. Boa. Só para contextualizar aqui, a gente está com 2 especialistas, como eu falei no episódio. Então, o Fernando é mestre em administração e o Patrick é doutor em economia. Por isso que eu perguntei. Vamos lá para o que interessa. Então, queria saber de vocês hoje, por que as pessoas se endividam? Eu queria que vocês trouxessem um pouco dos dados da realidade aí do Brasil em relação à questão do endividamento familiar, dos problemas que as pessoas têm frequentemente com o dinheiro. Ô Jansen, eu vou começar essa, o Patrick me ajuda na parte técnica da economia, tá? Assim, a gente tem estudado bastante isso internamente dentro da Multimarcas. Existem dentro da economia, e de novo, esse não é o meu campo de conhecimento específico, né? Mas existe lá a economia comportamental que fala um pouquinho disso e que basicamente as decisões elas não são tomadas baseadas em planilhas, em livros, em um conhecimento teórico, mas elas são tomadas na mesa de jantar no domingo à noite com você e sua família e na maioria das vezes o que você quer não é ficar rico, milionário, mas é não decepcionar a sua família, né? Mas, por outro lado, você tem aquelas compras por impulso, você tem aquelas atitudes que não são tão bem pensadas e que são ali ao calor do momento e que isso acaba levando a um gasto e, eventualmente, até um endividamento muito grande de uma população que, às vezes, não tem uma capacidade, né, um recurso financeiro para sustentar isso. Essa é uma dificuldade democrática, digamos assim. Então, às vezes, você fala isso com uma pessoa e ela fala, não, mas eu não tenho esse problema, eu poupo dinheiro, eu guardo. É a exceção à regra, tá? Porque a regra ela é muito mais complexa do que isso. Ela faz a gente investir em coisa, ou gastar, né? Não vou nem usar a palavra investir. Gastar em coisas que não são as melhores possíveis. E isso causa, ao longo do tempo, transtornos. Quem aqui não tem um familiar que já está ali na casa dos 40, 50 anos e, eventualmente, é muito frustrado com o que conseguiu de poupar de dinheiro ao longo da vida e, eventualmente, deixar um legado para a sua própria aposentadoria. Ele vai para essa terceira idade, a melhor idade, que é uma idade que você tem menos entrada de capital, sem uma base financeira para se sustentar. A gente pode falar um pouquinho disso, como que o consórcio entra nesse meio, mas economia comportamental certamente explica grande parte dessa dificuldade da população normal poupar dinheiro, guardar, investir com alguma sabedoria, porque a gente sabe que na realidade a vida não é assim na teoria, a vida é muito mais na prática, aquele dinheiro que você gasta sem uma intenção e eventualmente você até se arrepende logo depois. Muito bom. Acho que tem um ponto que o Fernando tocou que eu acho que é especial quando a gente fala dessa temática. O endividamento ele não é peculiar a uma faixa de renda. Então a gente vai ter pessoas com faixa de renda baixa endividadas, pessoas da classe média endividadas, pessoas da classe alta endividada. O endividamento, ele basicamente é um fruto, e aqui tentando entender um pouco, abrindo a conversa, o endividamento ele é um fruto de vários pilares. Um dos pilares principais é esse que o Fernando tocou, né? A economia comportamental, como as pessoas se comportam diante do dinheiro. Mas a gente tem também os fatores macroeconômicos e sociais que se vinculam aí a esse comportamento e a esse hábito das pessoas e transformam o endividamento, potencializa. Então, basicamente, a economia comportamental, ela está muito ligada à nossa criação mesmo. A gente pode até pensar que isso é um caso específico do Brasil, mas não é, né? O mundo inteiro está sofrendo com problemas de endividamento, mas a gente não convive no dia a dia com esse hábito de poupar, com esse hábito de fazer planejamento orçamentário. Então, as famílias e a população, no geral, ela cresce sem criar esses mecanismos, sem aprender na escola, ali no ensino básico, com os pais. E aí começa a ter todo esse problema. E esse problema, ele passa a ser potencializado quando a gente vivencia momentos específicos da economia. Então, hoje a gente está vivendo um momento turbulento, a gente está começando a sair dele, mas a gente ainda está num momento turbulento, e não só no Brasil, né? Um momento turbulento no mundo inteiro. Então, todo o cenário macroeconômico, ele está um pouco confuso, né? A gente está vivenciando guerra, a gente acabou de passar por uma pandemia, e tudo isso desestrutura. Então, imagina que você não tem essa estrutura prévia de planejamento, você não tem o hábito, você não foi instruído a se planejar financeiramente. Em um dado momento,
o cenário inteiro fica conturbado e você já não se planejava antes. Imagina se planejar num cenário totalmente implanejável ou que a gente não consegue ter nenhum tipo de previsibilidade do que vai acontecer, né? Então, só para a gente trazer um número aqui para a gente contextualizar, hoje no Brasil, aproximadamente 75% das famílias possuem alguma dívida. E aí a gente pode até falar um pouquinho depois que ter dívida não necessariamente é ruim, desde que essa dívida seja saudável. A gente vive num momento de crédito, expansão de crédito. Então, o crédito é bom, desde que as pessoas saibam usar. E aí a gente vai trazer um pouco desse contexto dos produtos de crédito que existem, como que eles devem se encaixar no seu orçamento familiar e como que isso pode ajudar você a poder se planejar melhor, a ter uma jornada financeira melhor ao longo da vida, para não chegar nesse ponto que o Fernando comentou, né, a pessoa chegar ali na transição, que ele já está maduro, que ele deveria estar agora usufruindo de um patrimônio construído com uma tranquilidade, né, sem ter dívidas, sem ter preocupações, podendo dormir tranquilo, mas não, ele ainda está correndo nesse ponto de construir, porque em algum momento da vida dele, ele tentou antecipar consumo futuro. O endividamento nada mais é do que isso quando a gente olha no geral, claro que existem exceções, mas ele é quando você quer consumir algo que você só teria capacidade de consumir no futuro, principalmente quando a gente fala de bens de alto valor, bens de patrimônio. Muito bem colocado aí ambas as respostas. Já que o Patrick falou aqui sobre alguns fatores que levam o que está acontecendo no contexto atual, você poder explicar um pouco mais em relação à pandemia, né? Como ela mudou esse cenário de endividamento, talvez acelerando. Quais os impactos disso que vocês enxergam, até no mercado de crédito mesmo, e se os juros colaborou para isso, a alta da Selic afastou os créditos, ou não, foi o contrário, pela necessidade das pessoas, independente da taxa, elas continuaram. Até falando um pouquinho da alternativa também, que vocês já citaram. Vamos lá. Então, um ponto principal quando a gente fala de pandemia e problemas assim que ocorrem de forma inesperada e que impactam na população como um todo, em toda a cadeia global de produção, o primeiro impacto que a gente observa é em cima da produção. Então, essa produção, em alguma medida, quando a gente fala principalmente de lockdown, ela foi comprometida. Muitas indústrias, muitas fábricas tiveram que parar, a produção de insumo reduziu, esse transacionamento a nível internacional reduziu. E o impacto disso, a gente que vivencia esse mundo corporativo, é o quê? Cara, aumenta custo. Se você começa a impactar aqui no custo de produção diretamente, os preços desses produtos vão aumentando. E isso ocorre em cadeia. E a gente está falando de um momento que a gente sofreu muito, principalmente com a parte de produção alimentar. Então, muitos países fizeram o quê? Cara, a gente está vivenciando uma transmissão em massa, então a gente vai fechar as fronteiras, automaticamente isso já começa a reduzir o transacionamento, principalmente de alimentos. Então, os países já querem se proteger também contra qualquer problema que possa vir, como fome e problemas sociais. Então, ele reserva uma parte daquela produção ou a totalidade apenas para o país dele. Então, muitos países, por exemplo, como o Brasil, eles começaram a abastecer o mundo inteiro porque muitos países se fecharam nesse abastecimento. E aí, qual que é o impacto disso? Essa oferta de produto, ela passa a ser não só mais do Brasil e para alguns parceiros comerciais já estabelecidos, mas ela passa a ser uma oferta para o mundo inteiro. E aí, o impacto disso no curto prazo, que você não consegue aumentar a produção em meio a um lockdown, é o quê? Inflação, aumento dos preços. A inflação, basicamente, para a gente contextualizar o ouvinte, ele é o quê? Ele é o aumento generalizado dos preços. Esse preço, ele aumenta em cadeia. Então, o aumento do preço, ele impacta principalmente aquela pessoa que consome a maior parte da renda. Então, se é uma pessoa que ela tem uma renda baixa, o percentual de consumo da renda dela é bem mais elevado do que provavelmente vai ser o consumo de uma pessoa que tem uma renda um pouco maior. Então, essa pessoa, vindo já de um contexto brasileiro de baixa poupança, baixo planejamento, a gente foi pego aí em questões de dias, numa situação que os preços estão aumentando, seu salário ele está parado, ele está estagnado, você já consumia quase a totalidade da sua renda, e aí qual a sua alternativa? Você vai buscar crédito para poder suprir a sua demanda. Num princípio ali você consegue ainda restringir alguma coisa, mas como foi algo muito rápido, muito brusco, você não consegue se planejar para criar uma reserva para poder esperar aquele momento de dificuldade. Então, esse impacto no endividamento ele foi imediato. Então, o governo tentou entrar com algumas medidas para poder reduzir em algum ponto esse impacto, mas ele é algo muito brusco. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de variável macroeconômica, é a inflação. E aí, qual que é a problemática disso? Como que a gente controla, basicamente, a principal política monetária?
a gente aumenta juros para controlar a inflação. Entende-se que seria uma inflação de demanda, e não necessariamente seria essa a causa, mas hoje o principal atributo, ferramenta que a gente tem para poder controlar a inflação é o aumento da taxa de juros, como vem sendo feito. E o aumento da taxa de juros vai impactar justamente essa pessoa que criou uma dívida, porque esse custo dela de consumir além da renda dela ou de antecipar um consumo futuro em meio àquela dificuldade ali, ele vai ficando mais caro. Por quê? O que é a taxa de juros, simplificadamente? Taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Se o dinheiro fica escasso, se as pessoas buscam mais dinheiro, se a demanda por dinheiro ela aumenta, o preço do dinheiro aumenta. E isso é os juros. Então, nesse momento, aqueles produtos que possuem juros, como, por exemplo, o cartão de crédito, que normalmente é o primeiro artifício que a pessoa utiliza, dada a simplicidade, por estar ali na mão, disponível, essa taxa de juros ela vai impactar diretamente essa pessoa, né? Porque aquela dívida dele ali, que tempos atrás, ali a 2%, ela evoluiria de forma muito lenta, hoje a 13% aqui a Selic, não necessariamente a Selic é a taxa de juros que é praticada no cartão. Hoje no Brasil, uma taxa de cartão de crédito, ela pode chegar a 20% ao mês. Isso a gente está falando aqui de uma taxa de juros de 500% ao ano. Então, só para a gente ter um número aqui para contextualizar a discussão, se a gente tiver uma dívida de R$10 mil no cartão de crédito, nesses bancos, um banco mediano, um banco digital, isso pode se transformar no final do ano em R$60 mil, uma dívida quase impagável, né? Então, são esses dois pilares. A inflação sobe, o governo tenta controlar isso aumentando taxa de juros, e aí você impacta dos dois lados nessa pessoa que não se planejou e que está endividada. E o que fazer para evitar as dívidas, nesse caso, é o diminuir a contração das dívidas? Ô Jansen, eu entendo que isso tudo passa por um planejamento da pessoa, e eu queria usar um conceito para falar um pouco desse planejamento, que ele é dado no livro Nudge, que é um livro, inclusive, de um prêmio Nobel da economia, que é o Richard Thaler, e ele usa o conceito de contabilidade mental. A contabilidade mental nada mais é do que você separar em caixinhas, digamos assim, o dinheiro que você tem para gastar. E todo mundo faz isso, né? Direto ou indiretamente. Tem gente que abre uma conta num banco, que é a conta da viagem. Tem gente que tem o dinheiro que ele deixa apartado ali no cofrinho, que é para gastar em alguma coisa. O livro usa um exemplo muito interessante, inclusive, que é do jogador de pôquer ou de qualquer cassino que ele vai gastar. Ele leva ali, digamos, R$100 ou $100. E na medida que ele gasta, quando ele ganha aquele dinheiro, todo o dinheiro que ele ganha, ele coloca, digamos, no bolso direito da calça. E o dinheiro que ele chegou, que era aqueles R$100 ou $100, ele está no bolso esquerdo, por exemplo. E aí ele usa apenas o dinheiro do bolso direito para gastar, porque é aquele dinheiro que ele pode perder livremente, uma vez que os $100 que ele chegou, ele está guardadinho no bolso esquerdo. Essa é a contabilidade mental. Inclusive, quem está surfando dessa onda agora é o Nubank, né? O Nubank lançou as caixinhas do Nubank, que é justamente uma forma de você direcionar o seu dinheiro, né? Então, você vai abrir uma caixinha que vai falar de viagem, a outra que é de restaurantes, de vida noturna, enfim, cada um vai fazendo de acordo com seus próprios interesses. Nessa mesma perspectiva de contabilidade mental, entra o consórcio, porque o consórcio, ele é um instrumento de planejamento, de educação financeira, mas principalmente de disciplina, uma vez que todos os meses você vai ter um boleto para você pagar com um custo muito mais barato do que qualquer outro produto financeiro, uma vez que o consórcio ele não tem juros, ele tem apenas uma taxa de administração que é baixíssima, principalmente em grupos grandes, né, de 100 meses, 200 meses, essa taxa fica insignificante, e ali você deposita aquele dinheiro naquele consórcio, construindo um patrimônio, um legado para você mesmo, né? A gente fala no consórcio que é o único boleto que você paga para você mesmo. Então, nessa perspectiva, é uma segurança que você tem contra os seus próprios instintos, né? Aqueles instintos um pouco mais primitivos que a pessoa tem de gastar o dinheiro. Então, a contabilidade mental, que é um conceito ali desse livro Nudge, que é um livro, inclusive, que recomendo a leitura para todo mundo interessado, ele entra nessa questão de planejamento financeiro, ele entra nessa questão de ajudar cada uma das pessoas a se planejar, a não gastar o dinheiro. Os antigos dizem que dinheiro na mão é vendaval, né? E exatamente por isso, quando você tem o dinheiro na mão ou na conta bancária, agora que a ferramenta de Pix ela fica muito fácil isso, é muito fácil e natural
que você gaste esse dinheiro de uma forma fácil. Mas se você encontra mecanismos, e aí a economia comportamental é importante porque ela mistura o comportamento econômico com a psicologia, né, com o comportamento humano. E se você encontra ferramentas que envolvem o comportamento humano para poupar esse dinheiro, para fazer uma reserva, um planejamento, você se prepara para o futuro de uma forma muito mais tranquila. E tudo aquilo que o Patrick disse, de pandemia, de guerra, de aumento de taxa de juros, você passa relativamente ileso, né? Relativamente, porque todo mundo é afetado por isso, mas você passa esse período com uma segurança muito maior do que se não tivesse feito. Esse ponto colocado pelo Fernando é importantíssimo. A economia comportamental. Quando você pergunta o que fazer, né, para se organizar financeiramente, para melhorar essa expertise nas pessoas. E aí a economia comportamental aqui é o ponto fundamental. Então, eu colocaria até como uma cartilha, a gente tentar pensar em alguns passos, como, por exemplo, o primeiro passo de todos seria gastar menos do que ganha. Só que aí esbarra nisso que o Fernando colocou. A economia comportamental, as pessoas não estão acostumadas, não estão habituadas a gastar menos do que ganha. E aí pode ser porque a renda dela já está no limite, mas tem as pessoas também, que eu acredito que são a grande maioria, que elas conseguem reduzir, mas ainda assim não fazem, né? E por quê? Porque o comportamento, essa parte psicológica, ela está impactando. E aí vem a figura do boleto do bem. O boleto ele foi transformado em algo que todo mundo vê como algo muito ruim. Mas a gente, principalmente para quem não consegue poupar nenhuma parte do que ganha do seu salário de forma disciplinada e de forma sem ter nenhum tipo de auxílio, o boleto do bem, que é aquele boleto que vai te ajudar a construir patrimônio, ele é muito importante, né? Porque você coloca ele como uma obrigação de pagamento dentro do seu orçamento, né? Então, essa é uma ferramenta que o consórcio ele permite isso, de você colocar o boleto como um boleto do bem dentro do seu orçamento e você vai ficar tranquilo para não ficar preocupado ali de aplicar ou de guardar aquilo que sobra, né? Ele já passa a ser um componente principal dentro do seu orçamento, ele não está mais na última linha de prioridades. E dentro disso, ele vai nos ajudando a construir o hábito, porque a partir do momento que você todo mês paga aquele boleto, então chegou ali o meu boleto, eu pago, chegou no mês seguinte eu pago, chega num determinado momento que aquilo fica automático. Você cria o hábito. E aí você pode até, em paralelo, começar a construir aqui a sua reserva de emergência mesmo. E aí essa reserva de emergência ela pode ser revertida em diversas outras estruturas de aplicação ou de oportunidades que você tenha, ou até mesmo dentro do consórcio via lance que você consegue antecipar. Mas o principal ponto que a gente coloca dentro dessa economia comportamental é as pessoas tentarem construir patrimônio sem planejamento. E quando você quer construir um patrimônio sem planejamento, que basicamente o que você está querendo fazer é antecipar consumo futuro, e a gente olha para o contexto atual, que a taxa de juros está 13%, essa antecipação de consumo futuro ela fica muito cara, né? Então, você paga um preço muito alto para poder antecipar um consumo que você só alcançaria daqui a 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Então, por que não? E aí é o que a gente sempre tenta trazer, a pessoa ter a educação financeira, ter paciência, fugir ao máximo de juros, porque os juros, no contexto atual, ele só é inimigo. Então, traz os juros para o seu lado aqui no sentido de não utilizá-lo. Então, deixa eu consumir de forma planejada, deixa eu construir meu patrimônio de forma planejada, sem pressa, porque essa pressa hoje, ela está custando muito caro. Sobre o livro que o Fernando deu a recomendação, vou colocar o link aqui na descrição, para quem se interessar e quiser ler. E sobre os conselhos, acho super válido e também eu acho que vale acrescentar que é importante sempre guardar uma parte do seu salário para investir diretamente, né? Muitos especialistas, economistas falam em 30% do seu salário. Tem as regrinhas, né, de cabeça, tem as regrinhas 50, 30, 20, tem algumas lógicas assim, mas eu acho que cada realidade é diferente, então acho que você tem que ver qual se adapta melhor à sua. Assim, no meu caso, eu poupo o máximo que eu consigo, porque o meu objetivo é investimento. Então, você tem que pensar nisso. Qual a sua realidade hoje, né? O que você pode poupar? Não adianta eu falar, siga a regra X ou Y. Você tem uma família com tal configuração. O meu caso é outro, o caso de outra pessoa é outro. Então, eu acho que não precisa fixar uma regra em relação a isso. Mas o meu conselho seria, poupe o máximo que você puder. E se buscar alguma solução, se você realmente estiver precisando, busque alternativa mais em conta e pesquise bastante antes. Por isso que a gente trouxe aqui os 2 convidados para falar sobre essas soluções, a melhor alternativa.
Bom, já que vocês já falaram sobre a questão de como melhor gerir o meu salário mês a mês, a questão das caixinhas, na questão do conceito que você deu sobre economia mental, me corrija se estiver errado. O cartão de crédito, ele em si, já falando aqui sobre as alternativas, com essa taxa de 500% ao ano que você falou que chega aos juros, no caso ele se torna inimigo? Ou vocês acham que em determinado momento ele pode ser um aliado também? Jansen, vou pegar carona no que você disse, eu concordo 100%, tá? É lógico que existem alguns princípios básicos que têm que ser respeitados. Tem um outro livro, inclusive, que fala muito disso, que é a Psicologia do Dinheiro. Se quiser deixar o link também, acho que vale muito a pena. Esse livro é ótimo. Uhum. Esse livro é ótimo, exatamente. Existem alguns princípios básicos, só que, ao mesmo tempo, não tem uma regra que vai valer para todo mundo, né? Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa, e talvez essa seja até a regra do país que a gente vive, né? Que tem uma condição financeira muito, muito humilde, muito simples, e, cara, esse cara ele tem dificuldade de comprar comida, eventualmente, né? É lógico que esses conceitos de planejamento, de educação financeira, eles perdem um pouco do valor, porque o cara tem que colocar comida na mesa. São as prioridades que ele tem de momento. Mas esses princípios, eles valem porque tem muita gente de classe média, né? E o Brasil é um país de classe média, que sobra alguma coisinha ali para ele, que mesmo assim ele não tem esse planejamento financeiro, ele não tem essa disciplina de poupar. Em relação ao que você falou de cartão de crédito, a lógica é a mesma. Eu, pessoalmente, eu só compro no cartão de crédito. Eu gosto, eu acho que existem alguns benefícios que esse é um mercado muito grande de adquirência e das bandeiras que são muito fortes. Então, desde vantagens dos cartões mais premiums que você consegue, até mesmo uma questão de segurança financeira. Existe alguma forma de você contestar compras feitas no crédito, no débito não dá. Então, existem sim as vantagens. Contudo, se essa pessoa ela tiver numa situação que ela não consegue arcar com o custo do cartão de crédito, ou ela até conseguiria, mas ela não tem essa disciplina, chega a data ali de pagar o cartão de crédito, ela dá uma outra destinação no dinheiro e ela vai se endividar, aí é melhor ter a humildade de reconhecer que usar o cartão de crédito ainda não é melhor para aquele momento de vida ou para aquele perfil daquela pessoa. Como um instrumento, ele é muito interessante, mas ele tem que saber ser usado. E isso vale para tudo. A gente falou de consórcio, mas a gente pode falar de ações de empresa, de fundo de investimento, de Bitcoin. Cada um cumpre a sua função. Eu acho que não é tarefa nossa demonizar uma coisa ou outra, mas é explicar quais são os riscos, né, e os benefícios do uso de cada um desses produtos financeiros. Complementando aqui, né, dentro desse contexto, eu também gosto muito do cartão de crédito como ferramenta, desde que você saiba usá-la. O que não pode ocorrer de confusão é você usar o cartão de crédito ou o seu limite do cartão de crédito como renda, como um adicional de renda. Ele é apenas para ser utilizado como um meio de pagamento e menos como um adicional de renda. Hoje a gente já tem a possibilidade de trabalhar com cartões, como o Fernando colocou, que não tem cesta de produtos, né, no sentido de custo. Você tem vários programas, várias promoções no sentido de cashback, investback e todos esses programas que dão algum retorno para o utilizador dessa ferramenta, né? E o principal que eu entendo do cartão de crédito é que você não tem uma descapitalização de curtíssimo prazo. Você pode trabalhar no crédito aproveitando essas vantagens e no final do mês, com a sua fatura, aquele dinheiro que você estaria consumindo, você deixa ele guardadinho e no final você vai lá e quita a sua fatura. Então, é importante que ele não seja utilizado como extensão de renda, mas sim como uma ferramenta de meio de pagamento. Realmente está aí uma ótima opção que você falou, são os cartões de cashback. A gente tem uma lista gigante com várias opções de cartões atualmente, um guia super completo. Eu vou deixar aqui também o link na descrição. Bom, e tem mais perguntas logo depois do intervalo. Que tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br/Telegram ou clique no link que está na descrição. Bom, e voltando aqui ao programa, eu tenho uma pergunta para vocês. As pessoas gastam mais do que ganham, né? Isso aí é uma realidade. Se a gente pesquisar os dados, os números, eu já li a respeito muito sobre isso e a maioria das pessoas acabam gastando mais do que ganham. E com o tempo isso vai se tornando uma bola de neve.
na visão de vocês, o que deve ser feito para evitar, e caso isso aconteça, e já aconteça há muito tempo, a pessoa já rolou ali uma dívida que já está há muito tempo circulando, o que ela deve fazer para tentar diminuir isso ou evitar? Vou começar aqui com a parte mais negocial, o Patrick tenta entrar com a parte da economia. Eu acho, Jansen, que tem que negociar, né? Uma vez que você tem uma dívida, deixar do jeito que está, ela só piora a situação. Não apenas do ponto de vista de juros sobre juros, né, como normalmente são cobrados isso, então isso vai virando uma bola de neve, mas também do ponto de vista do seu score de crédito, né, que isso vai impactando a forma como o mercado de crédito vê você nos próximos empreendimentos que você for fazer, seja fazer um financiamento, um consórcio, um empréstimo, o que for. Então, negociar com a instituição financeira, ela é importantíssimo. Normalmente, as instituições financeiras estão abertas a isso, porque para ela também não é interessante isso entrar dentro de um provisionamento, de um caixa perdido que você nunca vai ver. Então, ainda que eles tenham que diminuir bastante a margem, mas eles têm interesse em receber e a própria pessoa resolver essa situação. Acho que uma outra saída também, mas que tem riscos, seria trocar dívidas. Você tentar conseguir uma dívida mais barata ou pelo menos sem juros, como por exemplo uma dívida de pai para filho, com um irmão, com um familiar, com um amigo, para pagar aquela dívida que está consumindo e que vai virar uma bola de neve de juros sobre juros. Então, existem saídas. É lógico que tudo depende do perfil da pessoa, tudo depende do valor da dívida, né? Vai ter casos que é praticamente uma falência, né? Que a pessoa, ou que eventualmente até a empresa tem. Mas deixar do jeito tal, acho que essa é a mensagem principal, é o pior cenário possível, porque a cobrança ela sempre vem, né? Então, é lógico que tem uma questão que a dívida prescreve, tudo isso, mas aquela mancha no seu score, ela vai ficar praticamente o resto da vida e você vai ter dificuldade em retomar uma normalidade de acessar o mercado de crédito e, obviamente, construir, comprar coisas que vão deixar um legado para você. Perfeito a colocação do Fernando. E aí eu diria que o primeiro passo é assumir que você tem uma dívida, que você errou em algum momento, que você está fazendo algo que não está correto, e sentar na mesa, trazer toda essa estrutura que você tem de dívida e aquilo que você tem de receita. É você pegar a sua própria renda, o seu salário, encaixar todas as suas despesas nela e ali fazer um diagnóstico mesmo do como você chegou naquela situação. Acho que esse é o primeiro passo. E por que esse é o primeiro passo? A partir do momento que você faz esse diagnóstico, que você tem essa visão mais ampla do contexto, do que está acontecendo, ali você vai conseguir entender, para você partir para a negociação, que é imprescindível, como o Fernando colocou, que é o quê? Nessa negociação eu tenho que saber até quanto eu tenho capacidade de pagar. Então, nessa organização que você vai elencar todas as suas receitas e todas as suas despesas e a sua dívida, né, esse passivo que você já construiu, quanto você tem condições de pagar? O que você consegue reduzir para você identificar dentro do seu orçamento, dentro da sua renda, qual é a sua capacidade de pagamento para poder aí sim você partir para essa instituição financeira ou para esse seu credor e entender com ele ali como que isso pode ser negociado. Como o Fernando mencionou, as instituições elas estão interessadas em receber. Muitas vezes a margem de lucratividade que ela tem como pretensão ter em cima daquele produto, que é o objetivo dela, com juros e multa está muito acima. Então ele tem uma margem bem elevada de negociação, né? Então ele prefere trazer esse cliente de volta para a base de clientes dele, porque ele pode levar esse cliente mais adiante, ele pode trabalhar com esse cliente, pode fornecer outros serviços. Então é interesse também da instituição que esse cliente ele volte a ter uma vida ativa dentro daquele mercado. Então o primeiro passo, eu entendo que é esse. É você fazer o diagnóstico do que você está passando, né, da sua situação, conhecer o número que você pode pagar, qual é a sua capacidade, e aí você, como o Fernando colocou, partir para a instituição financeira, sentar, negociar, deixar clara a sua capacidade de pagamento e tentar resolver. Porque se você não resolve, isso vai virar uma bola de neve, isso vai impactar em todas as outras partes da sua vida. Um ponto que é muito importante a gente lembrar é que planejamento financeiro é qualidade de vida. Da mesma forma como você quer ter um carro para ter uma locomoção melhor, você quer ter uma casa própria para não se preocupar com aluguel ou de ser dispensado daquela localidade, você não ter dívidas, você ter um planejamento adequado, é qualidade de vida para você ir dormir e não estar preocupado como que você vai pagar uma dívida amanhã ou que daqui a pouco eles vão bater aqui na porta querendo, por exemplo, pegar o seu carro de volta se ele é financiado. Então, todo esse tipo de coisa. Muito bom. Então, seguindo esses conselhos, aí a gente consegue, por exemplo, melhorar
nosso score de crédito? Ou tem mais dicas sobre, em específico, o score? Como melhorar, aumentar? Jansen, acho que o score de crédito, eu acho que a gente não trabalha nesses hubs de crédito, né? Então a pessoa poderia dar dicas até melhores, mas o que a gente vê, uma vez que somos instituições financeiras e usamos isso, é que quanto mais você usa produtos de crédito, né? Então, como eu disse, consórcio, financiamento, empréstimos, tudo que há risco. E se você, obviamente a premissa é, se você cumpre, né, as suas obrigações, maior vai ficar o seu score. Por outro lado, se você não cumpre, ele vai ficar praticamente zerado, porque quase que te denuncia, né? Olha, essa pessoa não tem uma capacidade, né? A probabilidade de ela arcar com suas obrigações é muito baixa. Mas se você também não usa nada, ou seja, se você não tem nada contratado, nenhum produto financeiro, nenhum serviço financeiro, muito provavelmente os hubs de crédito não vão ter informações para fazer uma previsibilidade, porque aquilo ali é todo um estudo estatístico que é feito, e para dar uma previsibilidade dessa pessoa arcar com a dívida ou não. Então, em tese, se você quer aumentar o seu serviço, o seu score de crédito, use bastante produto financeiro e, acima de tudo, cumpra em dia com todas essas contas. Cartão de crédito, empréstimo, tudo isso tem que estar em dia, seu score naturalmente vai aumentar. Então, aqui já falando sobre as alternativas, né? A realidade é que a maioria das pessoas não compram bens duráveis à vista, né? Essa realidade do Brasil e é até mundial, né? Os financiamentos e alternativas são meios super comuns. A diferença entre países é talvez a acessibilidade entre eles, as taxas, né? As condições e a forma que a instituição te avalia, talvez. Já que a gente está conversando com a empresa aqui de consórcios, a gente queria saber, na visão de vocês, se o consórcio seria a forma menos onerosa para a pessoa financiar um bem durável e se consórcio só financia bem durável ou não. E assim, queria também que vocês derrubassem um pouco algumas questões que a maioria das pessoas tem. E até a gente vê por aí muitas reclamações de carta de consórcio que demora para sair, que não é contemplado, que é burocrático. Isso é verdade ou não? E por que esses problemas acontecem? Jansen, obrigado pelo espaço e pela oportunidade de falar um pouco sobre isso. Eu vou resumir bastante, tá? E qualquer outro tema fica à vontade para estressar um pouco mais. Assim, se tiver apenas uma coisa para saber sobre consórcio e todos os nossos ouvintes aqui levarem isso para o resto da vida, ela é a seguinte: não existe garantia de data de contemplação no consórcio, tá? O consórcio é regulado por uma lei federal de 2008. Ele tem como xerife o Banco Central, que regula todas as administradoras de consórcio. E a grande questão que todo mundo que for eventualmente, né, se interessar e comprar por um consórcio não existe garantia de data de contemplação. O consórcio tem duas formas de contemplação, tá? Uma por sorteio, outra por lance. Sorteio, como o próprio nome diz, ela é sorte. Você pode ser ali tanto o primeiro como o último e faz parte da vida. Existem formas de antecipar, de acelerar a contemplação? Sim, existem. É pelo lance, tá? Que é a segunda forma que eu ia mencionar, mas ela não é uma garantia. Por quê? O lance é basicamente quem dá a maior oferta de lance naquela assembleia, naquele mês. Então, se alguém dá uma oferta de 50% e uma outra pessoa dá uma de 51%, essa de 51% ela vai ganhar naquela assembleia, tá? Então, esse é o grande ponto, que é um ponto de dor, eventualmente, para algumas vendas que não são bem feitas, e isso acontece em todo o mercado. Haja vista que são mais ou menos 140 administradoras reguladas pelo Banco Central do Brasil, que reúnem quase 9 milhões de pessoas, de cotas ativas no sistema de consórcio. Apenas para comparação, no mercado financeiro, e agora pós-pandemia, a gente tem entre 4 a 5 milhões de CPFs na Bolsa de Valores. Então, existem mais cotas ativas no consórcio do que CPFs na Bolsa de Valores. E isso por conta da pandemia, porque esse número pré-pandemia era por volta de 1 milhão aproximadamente. Então, uma vez que não existe garantia de data de contemplação no consórcio, mas existem formas de acelerar a contemplação via lance, isso significa que você precisa ter um capital mínimo para ofertar esse lance, se você quiser ser contemplado de uma forma mais rápida. Se você está planejado, digamos um cenário que você tem um filho, uma filha de 15 anos, e você faz um consórcio agora para quando ela tiver 18 anos, você poder dar um carro de presente, por exemplo, para sua filha. Esse é um cenário melhor do mundo, porque você vai pagando seu consórcio, parcela pequena, taxa pequena, e em algum momento nesses 3 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele vai ser contemplado. Agora, veja o outro cenário, Jansen. Um motorista de Uber, por exemplo,
que precisa do seu carro, não é para hoje, né? É para ontem, porque ele precisa desse carro para rodar no Uber e, obviamente, pagar suas contas, pagar eventualmente até o próprio consórcio. Esse cidadão, ele não deveria ter comprado um consórcio. E olha que eu trabalho com isso, é do meu interesse vender, mas eu prefiro não vender nessa situação, porque a pressa que ele vai ter vai ser tamanha e eventualmente ele não vai ter um capital para dar um lance, que ele vai se frustrar nessa jornada e eventualmente ele nunca mais vai querer ouvir falar de consórcio. Por quê? Porque ele não se planejou. O Patrick disse há algum tempo que a pressa tem seu preço e esse valor, porque ele quer o carro para amanhã, mas eventualmente ele não tem o carro, ele vem numa falsa expectativa baseado no sorteio. Só que o sorteio é sorte. Então, as formas de contemplação, para deixar muito claro, é sorteio e lance. Existe forma de antecipar, que é o lance, mas isso demanda um capital maior. E mesmo se você tiver um capital maior, se alguém do grupo der um percentual maior, você não vai ganhar, a outra pessoa vai ganhar. Em relação à burocracia, uma vez que o consórcio ele é um autofinanciamento, isso significa que não é a administradora que aporta o dinheiro dela para emprestar, né? Isso seria um empréstimo que os bancos fazem. Ela é o grupo de pessoas que se reúne em um objetivo comum, digamos aqui um carro, e que aporta todos os meses um valor determinado. Esse valor, em todos os meses, existe a assembleia em que ele é sorteado. Qual dessas pessoas desse grupo vai ser o felizardo daquela vez e vai levar o bem para casa? E aí existe, obviamente, uma pequena burocracia para entrar no grupo de consórcio e uma burocracia um pouco maior para você ser contemplado, porque é um risco de crédito que aquele grupo está correndo. Então, em nome do grupo, a administradora tem que fazer toda a tratativa de avaliar. Essa pessoa tem condição de pagar o consórcio? Ela tem algum bem em garantia? Ela faz todo aquele beabá, né, do serviço financeiro, de instituições financeiras, para garantir que, se em caso de inadimplência desse consorciado, existem formas do grupo e, consequentemente, das outras pessoas não ficarem prejudicadas. Então, esse é o consórcio. É algo muito mais barato, muito mais flexível. É obviamente que a burocracia vai depender de administradora para administradora. Então, a administradora X pode ter um padrão, a Y pode ter outro padrão, mas tipicamente é mais simples, né, do que você engajar em um empréstimo, em um financiamento. Contudo, o principal ponto que qualquer um que tiver interesse em entrar no consórcio tem que estar ciente é que não existe garantia de data de contemplação, que ele pode sim ser sorteado. Ele vai ser sorteado alguma vez ou contemplado alguma vez, mas isso pode ser no começo, no meio ou no final. Não existe de forma nenhuma nenhum tipo de promessa de garantia de data de contemplação. Vou tocar aqui num outro ponto, né, dentro do consórcio, que é como que funciona essa evolução no tempo, né? A gente está falando que o consórcio é um produto de planejamento, um produto que você não pode ter pressa, porque você pode ser contemplado no início, no meio ou no final. É um produto de criação de hábito de poupança. Um ponto é que durante todo esse período, você não perde o seu poder de compra, mesmo que você seja o último a ser contemplado no fim do grupo. E por quê? Porque normalmente os grupos de consórcios, eles são reajustados por algum índice de preços. Então, se aquele bem que você entrou com a ideia de comprar, com aquela faixa de crédito que você deseja obter no final, o que acontece? Se você não foi contemplado, né, você está ali pagando a sua parcela, toda a estrutura ela vai sendo reajustada de acordo com o aniversário do grupo, né? Então, por exemplo, se a gente tratar um grupo que ele é reajustado pelo IPCA, ele vai ser reajustado uma vez ao ano, né? Então, uma vez ao ano, o valor do crédito vai ser reajustado e o valor da parcela também, né? Então, se você vai ser contemplado lá na última parcela, o poder de compra desse crédito que você vai obter lá no final é o mesmo poder de compra que você teria aqui no início. Então, essa é uma preocupação do consórcio, que é o quê? A gente precisa que todas as pessoas que forem contempladas, independente do momento que ela for contemplada, que ela tenha o poder de compra que seja similar naquele momento, né? A gente não pode garantir que ele é exato, porque a inflação ela vai mudando. Então, a ideia é que você vá reajustando esses preços. E um outro ponto é o perfil de cliente, né? Como o Fernando tocou a parte do profissional que trabalha ali com o Uber. Então, a gente poderia dividir aqui em 3 faixas de clientes. Aquela pessoa que está iniciando a vida, que ela não tem o hábito de poupar e quer começar a poupar. E aí a gente tem aquela segunda fase da vida, que é aquela pessoa um pouco mais madura, né, ali entre os 30 e 40 anos de idade, que ela está ali mesmo na parte agora de tentando criar novas fontes de renda, tentando criar patrimônio. E a gente tem aquela pessoa que já está no fim da vida ali,
que ela está preocupada com tranquilidade e ela quer manutenção da sua renda. Então, ela quer manter um padrão de vida e aí ela pode buscar alternativas. Como que o consórcio se encaixa nessas fases? Quando a gente fala dessa primeira fase, o consórcio aqui, ele entra como um criador de hábito. É a questão do boleto do bem, ele vai mudar a sua forma de pensar. Isso também não inibe que essa pessoa, criando esse hábito, ela também trabalhe em outros produtos financeiros. Isso é até importante para a questão de diversificação, né? Diversificação de risco e todos esses elementos. Então, essa é aquela pessoa ali que está até os 30 anos de idade. Entre os 30 e 40 anos de idade, que é aquela pessoa que está querendo aumentar patrimônio, normalmente ela já tem alguma poupança, ela consegue se encaixar muito bem nesse ponto que o Fernando colocou, que é de utilizar a ferramenta do lance, porque ela já tem alguma poupança, ela já tem algum patrimônio, então ela consegue ali entrar no consórcio, ela tem a capacidade de pagamento da parcela, mas ela tem também uma reserva que ela consegue dar um lance, e se esse lance for vitorioso, ele consegue antecipar a retirada do bem. E o terceiro passo, que é esse cliente que ele está ali já na sua fase da vida que ele quer manutenção. Então, o que acontece? Ele já tem o hábito de poupança, ele já está numa fase da vida que ele já tem algum patrimônio, mas ele consegue ali ir pagando a parcela dele de forma gradativa, sem pesar na renda dele, né, no orçamento dele, mas esse dinheiro ele está sendo protegido porque ele está sendo reajustado. E se eventualmente ele tiver a sorte ali, ele pode ser contemplado de forma muito antecipada e ter um rendimento acima de qualquer outro comparativo de mercado. Então, é entender bem qual é o seu perfil e como você se encaixa. Bem colocada a visão de vocês e a solução aí das alternativas. Para fechar o programa, além, claro, das dicas que vocês já deram ao longo de todo o programa, que vocês deixassem aí a palavra final de vocês, um conselho para o nosso ouvinte, ou vários conselhos, mas de forma resumida. Vamos lá. Jansen, vou começar já agradecendo aqui o momento e me colocando à disposição também para qualquer outra oportunidade. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que o que a gente começou a falar no começo, né, na questão da educação, e eu acho que esse é o cerne de tudo, tá? Essa questão de educação financeira, ela é uma prática, ela é um hábito, o Patrick falou muito bem disso, ela não é dada, né? Então ninguém nasce com isso é uma coisa a ser desenvolvida. Tem uma questão de disciplina, de resiliência, porque não é fácil. Quem não quer comprar uma coisa ali numa sexta-feira à noite, num sábado, mas sabe que tem um boleto para chegar na segunda-feira e que tem que arcar com isso. Então é treino, né? É prática, é disciplina. E eu acho que tudo isso vem com a educação. Dentro da Multimarcas, e eu como princípio de vida, eu entendo que essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem como pessoa. É a única coisa que nunca vão tirar de você, né? Podem tirar tudo, podem tirar seu dinheiro, sua liberdade, mas a sua educação nunca vão tirar. E eu de verdade acredito que grande parte das soluções dos problemas que a gente tem, não apenas sobre esse tema, mas falando a nível Brasil, ela parte da questão de educação e da gente estar muito inteirado em relação a como o mundo funciona, a como as finanças funcionam. Você perguntou não apenas de consórcio, mas a gente falou um pouco de cartão de crédito, a gente falou sobre instituições financeiras de forma geral, e eu acho que esse programa aqui também ele é um caminho, né, para a gente levar as pessoas um pouco desse tipo de conhecimento. Quem investir nisso certamente vai estar alguns passos à frente de grande parte aqui da nossa sociedade que não tem essa condição, esse acesso, e certamente vai ter um futuro, um legado maior, com uma tranquilidade maior, e vai poder viver a vida, às vezes não rico, milionário, mas com conforto, com sua família, com seus amigos, sem se preocupar demais com dívidas, com problemas financeiros, que isso acaba atrapalhando a sua vida pessoal. Então, apostem na educação e eu não tenho dúvida que esse é um caminho para a gente melhorar como sociedade. Boa, aplausos. Patrick, agora a bola é sua. Obrigado, Jansen. Agradeço o convite, o espaço para a gente tratar um pouquinho. Para mim, quando a gente fala de educação, como o Fernando colocou, é pilar fundamental. A gente traz um pouco isso da nossa história de vida e a gente entende que isso é algo que tem que se estender a toda a sociedade, né? Então, esse trabalho de trazer a educação, de simplificar os produtos financeiros, simplificar o funcionamento da sociedade e economia, é imprescindível para a gente ter uma sociedade cada vez mais desenvolvida. E quando a gente fala em planejamento financeiro, é a gente tentar tirar um pouco a emoção, aquele imediatismo que a gente tem e trazer um pouco para a razão, pensar um pouco no não consumir de forma indiscriminada, não tentar antecipar consumo futuro. A gente está num tempo de redes sociais, um tempo de muita exibição de todo um contexto,
mas a gente às vezes fica tentando se comparar com o outro e tentar olhar mais para a nossa realidade, para o nosso orçamento, né, e para o nosso planejamento e tentar trabalhar dentro dessa nossa realidade. Porque o custo de tentar antecipar qualquer tipo de futuro hoje, ele está muito elevado, né? E reforçando, ponderar o uso do cartão de crédito. Não é que ele é uma ferramenta ruim, ela é uma ferramenta ótima, desde que você saiba usar. E aí, para fechar, não consuma toda a sua renda. Sempre deixe ali uma reserva, procure formas de potencializar o seu ganho, né, a sua renda. Sempre pense em construir patrimônio. Sempre pense em construir patrimônio, construir renda passiva, que isso é que vai te dar tranquilidade no longo prazo. Então, planejamento financeiro é qualidade de vida. Assim como você vai para a academia para a qualidade da sua saúde, como você se alimenta, pense também que planejamento financeiro é qualidade de vida. Muito bom, vou colocar essa frase estampada aqui na capa. Planejamento financeiro é qualidade de vida, anotado. E o meu conselho para finalizar: não postergue o ato de começar a poupar e, claro, sempre investindo, a hora é agora, mas tenha em mente que o hábito de poupar não deve se parar nunca, né? Você tem que tentar manter essa disciplina. E é isso, não existe nada mágico no mundo das finanças, é uma questão de disciplina. E também o outro conselho é ouvir o episódio até o final, porque você ouve sempre essas dicas. E te vejo no próximo. Obrigado à presença de vocês e tchau. Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima! Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento. Este podcast foi editado por Play Áudios.